Olá, queridos alunos, terceirão, vamos nessa, vamos trabalhar. Hoje nós vamos continuar em zoologia, tá certo? Vamos dar um tempinho ali na genética, que a gente já está quase finalizando, e vamos partir hoje para zoologia, tá? Então, hoje nós vamos falar do quê, Elaine? Nós vamos falar de respiração. Então, a gente vai começar a falar dos tipos de respiração, como que os seres vivos, os animais, né, que a gente está dentro da zoologia, como que os animais respiram, tá? A gente vai perceber que toda respiração vai estar ligado ao meio em que esse animal está. É óbvio que a gente tem algumas exceções, né? Você pega lá, você vai falar assim, pô, né? Um animal pulmonado pode viver na água? A gente tem, por exemplo, a baleia tem, mas o que acontece? O hábito dela de subir e respirar, a apneia dela é durante um tempo maior do que a nossa apneia. Então, essa é a ideia. Nós vamos ver tipos de sistema respiratório, tipos de respiração em cada animal, tá bom? A nossa aula é aula, para a galera que está acompanhando, é aula de número 41 e 42, tá? Do nosso setor C. Bora lá, organize o seu material aí, os seus resumos, os seus mapas mentais, né? Toda a sua anotação é sempre muito importante. Eu dei como tema sistema respiratório, mas na apostila de vocês eu acho que está respiração. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos falar de respiração. E o que é respiração? Respiração é o movimento que envolve o quê? As trocas gasosas entre ser vivo e ambiente. Então, é o processo em que entra um gás, que a gente chama de oxigênio, e sai um outro gás. Tá? Entra no ser vivo O2 e sai desse ser vivo o CO2. Dependendo do meio que o animal está, dependendo da estrutura que ele usa, a gente dá um nome de respiração tarari, tarará. O nome da respiração aí vai mudar, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, se eu for definir respiração, eu vou dizer assim, ó, respiração é troca gasosa entre ser vivo, animal, e ambiente, tá bom? Eu coloquei ser vivo, eu falei ser vivo ao invés de animal, a gente vai falar de animais, tá? Mas, por exemplo, se eu considerar uma ameba, né, um protozoário, reino protista, aí, como que vai ser a respiração desse animal? É por meio da membrana plasmática, através da membrana plasmática, e é difusão, tá? Então, também faz trocas gasosas. Ok? Então, é essa a ideia. Por isso que eu falei ser vivo e não animal. Então, nada mais é do que a obtenção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Lembrando que o oxigênio ele entra para ele ter um fim. Ele vai entrar num processo celular chamado respiração celular, que a gente estuda especificamente na aula de respiração celular. Isso aí é dentro da célula. Nós vamos falar o quê? De trocas gasosas, não lá dentro da célula, mas sim entre ser vivo e ambiente externo. Ok? Lembrando que eu tenho uma respiração que faz essa troca entre o meu corpo e o ambiente, que é a respiração pulmonar. Esse oxigênio cai no sangue, é transportado pelo sistema circulatório e chega na minha célula. Dentro da minha célula tem uma outra respiração. Tem uma respiração chamada intracelular, que começa no citoplasma, que a gente vai chamar de glicólise. A glicose, ela quebra em duas moléculas, entra na mitocôndria, vai participar de um ciclo chamado ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e aí parte para as cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória, e aí você vai ficar alucinado, vai ficar doido, porque a aula não é disso. A aula é de trocas gasosas entre o ambiente. Muito bem, então vem para cá. Essa troca gasosa, ela sempre vai ser assim, ó, de um lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão. Então, o que vai acontecer? Na verdade, a gente respira, não é porque a gente inspira o oxigênio, não é porque a gente faz assim. A gente não faz isso. Na verdade, essa movimentação do ar é por conta da maior e da menor pressão. O ar, ele sempre vai fugir de ser pressionado. Então, um lugar que tem maior pressão, ele vai automaticamente empurrar esse ar para fora.
para um lugar que tem menor pressão. Então, esse é o nosso raciocínio quando a gente estiver lá na respiração pulmonar, é bem importante, tá bom? Antes da gente chegar na respiração nossa, humana, né, que é legal, que a galera gosta, nós vamos falar dos tipos de respiração. Então, funciona assim. O primeiro tipo, que é um tipo bem simples, é uma respiração cutânea ou tegumentar, que a gente vai encontrar em alguns poríferos, que ocorre ali vem por difusão, e aí chega ali na superfície do corpo do animal, tá? E aí eu tenho a troca por difusão no ambiente. Então, é considerada uma respiração cutânea. A gente vai encontrar em quinidários, é a mesma ideia, em platelmintes também, né? Então, vem difundido, né? Nematelmintes também, nematódios, né? Esse gás vem de célula para célula, para célula, para célula, porque não tem sistema circulatório. A hora que chega na superfície do corpo do animal, faz a troca com o ambiente, diretamente, ok? No caso de anelídeos e anfíbios, eu já tenho um sistema circulatório. Então, esse sangue vai trazer esse gás que deve ser expelido para o tegumento, aí esse gás, ele salta para as camadas de célula e aí é difundido até o meio externo. O oxigênio entra por difusão, hora que ele chega no vaso sanguíneo, ele salta para o vaso e é distribuído para todo o corpo. Lembrando que a partir de anelídeos, né, a gente já tem sistema circulatório, ok? Então, o que é importante lembrar? Toda vez que a gente falar de respiração cutânea, algo importante a lembrar é que quando o animal está num ambiente aéreo e ele faz respiração cutânea, a pele dele tem que estar úmida, tem que ser uma pele mucosa, por causa da difusão de gases. Então, toda vez que eu tiver um animal que faz trocas com a pele dele e o ambiente, a pele desse animal é uma pele mucosa, cheia de muco, glândulas mucosas, que deixa esse tegumento úmido. Lembra que a gente viu em anelídeos, a pele era úmida, e é por isso que a minhoca, ela vive num ambiente úmido. Os irudinhos, né, sanguessugas também, tá? No caso da Eunice nereis, a respiração ali não era, que é um poliqueta, né, um anelídeo, mas ali a respiração era branquial, ok? Ambiente aquático. Agora, quando um animal, então, ó, olha o detalhe que eu dei, quando um animal fizer respiração cutânea e estiver no ambiente aéreo, a pele dele é úmida. Quando ele estiver no ambiente aquático, ele não precisa de umidade da pele, porque a difusão já é diretamente com a água, certo? Então, respiração cutânea ou tegumentar, através da pele. Os anfíbios é bem interessante, né? São bem interessantes. Por quê? Porque os anfíbios eles vão apresentar 3 respirações diferentes. Os anfíbios, quando eles chegam na fase adulta, eles vão ter respiração tegumentar e respiração pulmonar. E quando eles são larvas, a respiração é branquial, que é esse próximo tipo. Então, animais que são bem adaptados à água, assim, eles vão respirar por brânquias. E o que são as brânquias? São estruturas especializadas em fazer trocas gasosas com água. Não quer dizer que um animal pulmonado, ele não consegue sobreviver. Consegue. Você pensa numa tartaruga, né? Um réptil, uma tartaruga marinha. Ela sobe, respira. Só que, por exemplo, se você pegar uma tartaruga marinha ou um golfinho, que é pulmonado também, ou, não vou dar o exemplo da baleia, porque a baleia é mais difícil, eu vou falar assim, ó, se eles se enroscarem numa rede de pescador, eu já vi um golfinho que havia sido morto porque ele tinha se embolado numa teia. Então, um animal pulmonado, ele pode morrer afogado. Louco, né? Então, quando ele, ainda que ele seja aquático, porque ele tem que subir para respirar. No caso das baleias, dos golfinhos, no caso das tartarugas marinhas,
ok? Então, aí é um detalhe de se pensar. Mas quando eu pego um animal branquial, aí ele pode morrer no ambiente aéreo, né? Por quê? Porque esse tipo de respiração, ele está totalmente ligado ao ambiente aquático. As brânquias são órgãos altamente vascularizados. O que vai acontecer? A água vai passar por esses órgãos, então é um órgão bem irrigado, com bastante capilar sanguíneo. Se você olhar, o aspecto dele é bem vermelho, porque tem uma vascularização muito grande, tá bom? A hora que a água passar por esse tecido, por essas brânquias, esse oxigênio vai se difundir nesses capilares sanguíneos, e aí eu tenho a distribuição para todo o corpo. Então, ele é tão vascularizado, que ele é vermelho sangue, ok? Então, são órgãos que são banhados pela água, a água tem que ficar passando ali. Então, se você olhar o opérculo do peixe, né, do osteíctes, do peixe ósseo, ele fica se movimentando. As brânquias do tubarão, ela tem que ficar recebendo água, por isso que o tubarão não para a água ficar correndo dentro daquelas brânquias, uma vez que ele não tem o opérculo, ok? Então, essa é a ideia de animais branquiais, ou branqueados, ok? De respiração branquial. Aí, a gente vai encontrar nos anelídeos, no caso dos poliquetas eunicinereis, nos moluscos, né, os bivalves, ok? Nos crustáceos, nos equinodermas, certo? Nos peixes, osteíctes, ok? Nos condrictes também. A gente tem peixe pulmonado, que aí é outra história, tá bom? E nos anfíbios na fase larval, ok? E alguns anfíbios adultos você pode ainda continuar vendo brânquias. Muito bem. Outro tipo de respiração, esse é manjado para vestibular, que é a respiração traqueal. A respiração traqueal, eu ia falar tranqueal, a respiração traqueal, ela é encontrada nos insetos. Quando a gente estuda os filos, insetos, a gente para bastante para falar disso. O que é uma respiração traqueal? É uma respiração por meio de traqueias. E o que é traqueia em biologia? É tubo, tá vendo a minha traqueia? É um tubo que conduz o quê? Ar. Traqueia, na verdade, é tubo. Tubo é o significado. No caso da minha traqueia do sistema respiratório, ela conduz ar. No caso dos insetos, ela vai conduzir ar também, tá? Só que nos insetos é diferente. Por quê? Porque essa traqueia dos insetos, ela vai levar os gases respiratórios diretamente para os tecidos. O meu não. O meu vai descer para os pulmões até os alvéolos e vai pular para o sangue. No caso dos insetos, não. Esse gás vai diretão para os tecidos, ok? Então, o que acontece nos insetos? O sangue não vai transportar gases. A gente fala, inseto tem sangue? Tem. Artrópode tem sistema circulatório, do tipo aberto, mas tem, ok? Esse sangue dos insetos, como ele não vai ter uma função de transporte de gases respiratórios, é um sangue que não vai ter pigmento respiratório. E só lembrando, meu pigmento respiratório, pigmento é aquilo que dá cor, ok? O meu pigmento respiratório é chamado de hemoglobina, ele tem ferro, então ele deixa o meu sangue com aquele aspecto de vermelho bem forte, quase preto, de ferro mesmo. Então, a minha hemoglobina deixa o meu sangue vermelho, porque o meu sangue tem pigmento que transporta gases respiratórios. Ok? Hemoglobina. No caso dos insetos, o sangue não transporta gases respiratórios, não tem pigmento respiratório. Então, o sangue é de cor nenhuma. Ele é chamado de hemolinfa, tá? Então, voltando, sistema respiratório nada tem a ver com o circulatório. O que ele faz? Entra o oxigênio nessa traqueia, o buraquinho é chamado de espiráculo, esse ar entra e vai direto para os tecidos. Chegou na célula, ele vai por difusão e espalha.
Tá vindo o CO2, entra na traqueia, sai no ambiente. Só lembrando, a parte abdominal de um inseto tem uma quantidade imensa de traqueias. Então, por isso que é difícil você matar um inseto afogado. Quando você joga uma formiga, por exemplo, na água, demora, ela fica ali boiando, ela desce, ela sobe. E por quê? Porque eu tenho um monte de furinho que está fazendo trocas gasosas. Ah, um furinho entupiu de água, eu tenho mais um monte, tá? Então, essa é a ideia. Guarde essa informação, muito importante. Tá, chegamos em respiração pulmonar, ok? A respiração pulmonar, ela é formada por uma estrutura adaptada a trocas aéreas, animais que fazem respiração num ambiente seco, terrestre. Então, como isso aparece, e é tudo muito legal, tudo legal para viver aqui, quando ele aparece pela primeira vez, como qualquer outra estrutura, ele vai se aperfeiçoando e se modificando. Então, se a gente pegar um pulmão de um anfíbio, por exemplo, é um pulmão ainda bem simples, chamado sacular. Então, é um pulmão que é só uma expansão, um saco expandido para fazer trocas gasosas. Lembrando que esse pulmão vai fazer a troca gasosa entre o ambiente aéreo e o corpo do animal. Dali do pulmão passam vasos que distribuem esse sangue. Tá? Então, esse pulmão é só um saco expandido. Quando a gente passa, por exemplo, para... como esse saco ele tem uma superfície de trocas ainda pequena, porque ainda é um pulmão bem simples, o que vai acontecer? A gente tem que compensar, essa respiração nem é tão eficiente ainda, por isso que ele tem respiração tegumentar. Então, os anfíbios adultos, eles têm um pulmão sacular, que é um pulmão não tão Brastemp assim, tá? É um pulmão que faz trocas gasosas, mas tem que fazer um pi, né, para não fazer propaganda. Pi! Então, é um pulmão que faz trocas gasosas, mas não é um pulmão assim, né? É aquela coisa. Então, ele ainda faz trocas gasosas pela pele, para compensar. Quando a gente chega em répteis, em aves, a gente tem um pulmão já mais expandido, tá? No caso, aí a gente chama de parenquimatosos, os pulmões. Aí são pulmões com uma expansão um pouco maior, ganhando o quê? Uma superfície de troca gasosa um tanto maior. Se a gente pegar o caso das aves, lembra que a gente já viu isso, a gente tem aquelas expansões que entram no meio da musculatura, às vezes até no meio dos ossos, chamadas de sacos aéreos, que vai fazer uma refrigeração do corpo do animal, tá aqui no desenho, né, os sacos aéreos, e é uma expansão pulmonar que dá uma superfície maior de trocas gasosas, além de refrigerar o corpo, porque esse animal esquenta demais voando, ele ia fritar se ele não tivesse uma refrigeração, tá? E eu tenho uma diminuição também do peso, é tudo isso dentro de um único animalzinho. E quando a gente chega nos mamíferos, aí é um pulmão mega top, que aí é um pulmão do tipo alveolar, é um pulmão muito mais expandido ainda. Pensa num brócolis, tá? Pensa que cada florzinha, cada botãozinho do brócolis seja um alvéolo, que é uma estrutura que faz a hematose, que é a troca gasosa, para você ver como essa expansão aumenta à medida que a gente passa de um grupo para o outro, tá? Então, quem que vai ter respiração pulmonar? Os anfíbios, adultos, os répteis, ainda que aquáticos, tá? As aves, então, você pega uma tartaruga, né, marinha, eu já citei isso para vocês, faz respiração pulmonar. Ela tem que subir para respirar. As aves, né, e os mamíferos, certinho? Quando a gente fala em respiração humana, o que é legal da gente pensar? A gente vai pensar no seguinte, sequência do sistema respiratório, aonde ocorre a troca, tá? Que é onde esse gás entra para o sangue definitivamente, ou sai do sangue e vai para esse sistema para ser impulsionado para fora, e como que entra e como que sai os movimentos respiratórios. Então, o sistema respiratório humano, amores, ele é formado por uma sequência de estruturas, que pode começar da boca ou fossas nasais, o ideal seria entrar pelas fossas nasais, porque aí eu tenho um aquecimento e uma limpeza desse ar que está entrando, a gente tem
pelos, né, nessa entrada para segurar sujeira, fuligem. A gente tem um aquecimento no nariz, né, por conta da vascularização. Então, não é legal muito entrar pela boca, não. Então, o correto é entrar. Mas pode, se eu tiver uma obstrução no meu nariz, é óbvio que eu não vou ficar mortinho sem respirar. Pode entrar sim pela boca, mas o ideal é entrar pelo nariz. Aí vai cair num cano que a gente chama de faringe, que é comum para o sistema respiratório e digestório. Então, ali eu tenho uma válvula separando os dois caminhos, e aí esse caminho bifurca, vai para o digestório e vai para o respiratório. Então, aí começa o respiratório laringe, desce para a traqueia, olha aqui, ó, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, e a gente chega no alvéolo, tá? Eu já vi exercício de segunda fase pedindo a sequência ou a identificação das estruturas. Quando chega no alvéolo eu tenho uma expansão, pensa na florzinha do brócolis. Quando eu tenho essa expansão, esse alvéolo ele é todo recoberto de capilar sanguíneo, e é justamente ali que ocorre a troca gasosa. Então, o corpo ele tá trazendo sangue venoso, cheio de CO2, vai passar nesse alvéolo, esse CO2 vai subir. Quando esse CO2 chegar no alvéolo, ele sobe. Bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e nariz, fossas nasais. Vai para o ambiente. Aí está entrando o O2, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Quando chegar no alvéolo, o oxigênio, ele pula na hemoglobina. Aí a hemoglobina vira oxihemoglobina e leva esse oxigênio. Quando traz o CO2, ela é chamada de carbohemoglobina, tá bom? Carbohemoglobina. Então, ela vem trazendo CO2 vem de carona, não vem nadando, não. Vem na hemoglobina, a hemoglobina solta, e aí ela pega o oxigênio e leva, transporta para as células, ok? Essa troca, onde eu tenho a transformação do sangue venoso que veio em sangue arterial que vai para o corpo, essa troca é chamada de hematose. Hematose. Guarda esse nome com H. Do sangue, troca de sangue, transformação de sangue venoso em sangue arterial. Nos mamíferos, ocorre nos alvéolos pulmonares. Se eu pensar, por exemplo, no peixe, eu posso dizer que a hematose ocorre nas brânquias, tá certo? Muito bem, então, hematose é isso aí. Quais são os movimentos respiratórios, né? O que faz a gente... Não é eu pensar, porque às vezes eu faço o movimento e não penso. Agora, provavelmente, você está pensando e aí é ruim, né? Você fica pensando no movimento respiratório. Mas, se eu não pensar, eu continuo fazendo. Quando a gente dorme, a gente continua a desenvolver esses movimentos. Então, o que vai fazer o ar entrar ou sair? Lembra que lá no início eu falei da movimentação dos gases. Os gases, eles são movimentados por diferença de pressão. Então, o meu organismo, ele vai se movimentar para quê? Para gerar uma pressão interna maior para o ar sair, ou uma pressão interna menor para o ar entrar. Então, é essa a ideia. Então, eu tenho alguns movimentos que geram uma pressão menor comparada do ambiente externo. Então, o meu pulmão, ele expande para diminuir essa pressão. E aí, o ar é sugado para dentro. É essa a ideia. Tá? Não são movimentos voluntários, até eu pensar. São movimentos involuntários. Eu posso ficar ali de boa e o ar está entrando e está saindo. Eu não estou fazendo força. Ok? Muito bem. O que vai fazer o meu ar entrar? Então, ó, o ar, ele foge da alta pressão, ou seja, ele vai sempre para um lugar de baixa pressão. Então, meu corpo vai ter que se movimentar. Para quê? Para que dentro do pulmão eu tenha uma pressão menor. O que eu faço para a pressão ficar menor? Eu preciso aumentar o espaço do pulmão. O espaço interno. Se eu aumentar o espaço interno, a pressão lá dentro diminui. Então, eu vou ter uma contração dos músculos intercostais. Então, a musculatura lá das minhas costas contrai. Ó,
Você sente contrair lá atrás. Eu vou ter um levantamento de costelas. O meu músculo diafragma, ele relaxado, ele é assim. Ele vai fazer assim, ó, vai puxar o pulmão para baixo, então ele vai contrair, ok? Deixa eu baixar um pouquinho. Ele vai fazer assim, ó, contrair, assim ele relaxa. Assim, ó, ele contrai. Aí ele puxa o meu pulmão para baixo, ok? O que que acontece? Então, ó, levantou costela. Levantou. A musculatura contraiu, levantando a costela. O diafragma contraiu, abaixou. Posso falar em abaixamento do diafragma. Tá vendo que tudo tá esticando o meu pulmão, ok? O volume interno do pulmão aumenta. A pressão interna diminui. Como o ar, ele gosta de baixa pressão, ele não gosta de pressão na cabeça dele. Então, ele vai, ó, ele é puxado para dentro. Porque lá dentro está mais gostoso, a pressão está menor, ok? A mesma ideia, ou a ideia contrária, não é a mesma, né? Mas eu pensar contrariamente, eu vou aumentar a pressão interna, então o ar ele é expulso. Então, o que que faz? Já eu vou abaixo, eu vou relaxar aqui, então minha costela abaixa. O diafragma sobe, tudo comprime o pulmão, ó. O diafragma subiu, a costela comprimiu, abaixou, ok? O meu pulmão, ele reduziu o volume, a pressão interna aumentou, o ar vai ser expulso, tá bom? Então, esses são os movimentos de inspirar e expirar. Tudo bem, amores? Então, aí, para vocês, nós vimos todos os tipos de respirações, os mais importantes, ok? Passamos pelos animais e detalhamos aqui a respiração, tá? Grande beijo, beijo no coração e até breve. Fiquem com Deus. Até mais.